Olá pessoal, bom dia para todos. Hoje nós iremos começar o PET 3, semana 1, tema das crises do sistema colonial ao período joanino. Então vamos lá, né? Nós teremos algumas atividades. A primeira atividade, vocês vão ler este texto, As Reformas Pombalinas. Depois, outro texto, Período Pombalino. E mais um terceiro texto, As Medidas de Pombal na Administração da Colônia. Eu fiz uns tópicos para ajudar vocês para vocês fazerem com maior facilidade as atividades. Então vamos lá. Primeiro texto, As Reformas Pombalinas. Então, nesse primeiro texto, eu coloquei alguns tópicos e eu vou estar explicando aqui para vocês. Vamos lá. As Reformas Pombalinas. Portugal era dependente do ouro brasileiro. O que isso significa? Portugal, a administração portuguesa, ela não investiu na economia de Portugal. Ela era completamente dependente das riquezas que saíam aqui da colônia para a metrópole, ou seja, para Portugal. Portugal não produzia riquezas. Portugal levava as riquezas da colônia para a metrópole. Isso agravou depois da assinatura de um tratado em 1703, chamado de Tratado de Methuen. O que foi este tratado? Primeiro, foi um tratado entre Portugal e Inglaterra. Este tratado dizia o seguinte, que o tecido e lã britânicas, elas seriam isentas de tributos. Em contrapartida, os vinhos portugueses exportados para a Inglaterra também seriam isentos de tributos. Mas logicamente que Portugal necessitava muito mais de tecidos de lã britânica do que os britânicos de vinho português. Então a balança comercial portuguesa sempre estava em déficit, ou seja, Portugal sempre estava devendo à Inglaterra. E também este contrato dizia que os navios britânicos eles estavam livres de vistorias. Isso favoreceu o contrabando de ouro em navios ingleses, porque os navios ingleses eles eram isentos de vistoria. Transferência do ouro para a Inglaterra. Então, Tratado de Methuen e contrabando de ouro em navios ingleses vai fazer com que grande parte do ouro extraído aqui do Brasil fosse transferida para a Inglaterra, não ficasse em Portugal. Serviu para pagar a dívida portuguesa com os ingleses. E também Dom João V, no governo de Dom João V, ele usou o ouro que ia para Portugal, aquele que não ia para a Inglaterra, usou para extravagâncias. Então ele construiu palácios, ele construiu convento, né, o convento de Mafra, aquedutos. Então ele investiu o ouro português, aliás, o ouro brasileiro, em obras suntuosas, de elevado custo. Em o fim do reinado de Dom João V, Portugal estava endividada, né? Portugal estava numa crise econômica, com a economia comprometida. E quando Dom José assumiu o trono, ele assumiu Portugal com uma economia arruinada. Então, este é o parâmetro que vai ser base para o período pombalino. Dom João I, ele tinha que fazer alguma coisa para salvar a economia portuguesa. Então, o Marquês de Pombal, ele já tinha uma fama de uma pessoa para frente, economicamente bem instruído, ele estava ali alinhado com o início do iluminismo. Então, ele será nomeado primeiro-ministro.
em 1750 e vai governar, né, vai exercer a função de primeiro-ministro por 30 anos. Este período de 30 anos é chamado de período pombalino. Ele fez um conjunto de reformas, chamado de reformas pombalinas, tanto em Portugal quanto nas colônias portuguesas. Então, ele fez reformas tanto na metrópole quanto nas colônias. Em Portugal, por exemplo, ele implantou o despotismo esclarecido. O que foi o despotismo esclarecido? Eram algumas ideias iluministas que foram implantadas no absolutismo para poder ali igualar, equiparar o reino português aos outros reinos desenvolvidos lá da Europa, como a França e a Inglaterra. Já aqui no Brasil e em outras colônias portuguesas, principalmente na África também, ele racionalizou o processo produtivo e o envio de riquezas para a metrópole. O que isso significa? Que ele fez com que o processo produtivo fosse mais eficaz, com menor custo, e ele fez com que o envio de riquezas fosse mais sistematizado, fosse aumentado, controlado. E aí, as medidas de Pombal na administração da colônia. Ele reestruturou a cobrança de impostos sobre a produção do ouro, o famoso quinto e a derrama. O que era o quinto, o que era a derrama? O quinto era uma taxa per capita de 20% sobre o ouro produzido na colônia a ser mandado para Portugal. Então, se a gente for contar o que é 20%, 20% é um quinto de 100%. Por isso que o imposto chama o quinto. E o quinto, ele era tão odiado na colônia que os colonos aqui chamavam este imposto de o quinto dos infernos. Daí surgiu essa expressão que nós utilizamos até hoje, né? Vá para o quinto dos infernos. É algo ruim, significa algo ruim. Então deriva dessa época do período colonial. Pois bem, ele reestruturou essa cobrança do quinto e da derrama. Então o quinto tinha que ser pago e ele foi fixado em cerca de 1.500 quilos de ouro por ano. Mas sabemos, né, que neste período onde ele assumiu a administração da colônia e de Portugal, o Brasil já estava em declínio na produção de ouro. Então, chegar a esta meta de 1.500 quilos por ouro era algo muito difícil, quase impossível. E quando não se alcançava este valor, era cobrado outro imposto, a derrama. O que era a derrama? Cobrava-se todos os impostos atrasados que não conseguiu, né, que a arrecadação não conseguiu chegar a 1.500 quilos de ouro, que era o quinto. Então, num dia específico, a coroa portuguesa cobrava o restante do imposto. E como que era feita essa cobrança? Era feita através de confisco de rendas, confisco de propriedade dos devedores. Então era um imposto terrível, era um imposto que assustava principalmente os produtores, os ricos, os produtores auríferos aqui do Brasil, principalmente de Minas Gerais. Foi este imposto, a derrama, que um motivo, né, um dos principais, ou o principal motivo da Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa. Outra medida de Pombal, expulsão dos jesuítas. Qual foi o motivo da expulsão dos jesuítas? Foram vários motivos, mas os principais estão aqui. Primeiro motivo, confisco das terras e dos bens dos jesuítas. Então, os jesuítas eram uma organização muito rica, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Então, essa riqueza jesuíta era cobiçada pela coroa portuguesa
e foi utilizado também para poder sanar um pouco as dívidas de Portugal. Então, primeiro motivo, lógico, o confisco dos bens dos jesuítas, mas também para ver a reforma educacional. Porque lembra que eu falei para vocês que ele implantou o despotismo esclarecido? A gente vai ver ao longo do ano o que foi o iluminismo, mas já adiantando, fazendo um spoiler para vocês, uma das ideias dos iluministas era exatamente essa divisão entre igreja e Estado, principalmente na área educacional, né? Ter uma educação laica, uma educação não vinculada à religião ou à igreja católica. Então, teve essa reforma educacional. Com a expulsão dos jesuítas, o Estado assumiu a educação. Abolição da escravidão indígena e o fim da perseguição aos cristãos novos. Essa perseguição, ela existia e era muito utilizada pelos jesuítas. Então, com o Pombal no poder, essa perseguição teve o seu fim. Ok, esses tópicos eles resumem bem os 3 textos que nós acabamos de falar. E após estes textos, vocês terão as atividades. Serão 3 questões. A primeira questão: como Portugal se torna um importante administrador, como Pombal se torna um importante administrador em Portugal. Vocês vão encontrar no primeiro texto, as reformas pombalinas. No segundo texto, período pombalino. Questão número 2. Cite as principais medidas de Pombal na administração colonial. Aqui a gente já falou através dos tópicos. Pelos tópicos vocês vão conseguir responder essa questão número 2. E a questão número 3 explica os motivos da expulsão dos jesuítas da colônia. Também estão aqui nos tópicos. Ok? Espero que vocês tenham uma boa semana. Tenham todos um excelente dia.